Arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. O que você faria se descobrisse que está sendo observado através de suas próprias fotografias? O relato que você está prestes a conhecer documenta uma série de desaparecimentos inexplicáveis conectados a um único objeto encontrado em um casarão abandonado. As autoridades tentaram suprimir esta história, mas as evidências permanecem em negativos que jamais deveriam ter sido revelados. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos perturbadores baseados em fatos que talvez você deseje nunca ter conhecido. Meu nome é Laura Mendes, restauradora de antiguidades em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Semana passada recebi a tarefa de catalogar os itens de um casarão do período colonial que seria transformado em museu. A propriedade pertenceu a diversas famílias ao longo dos últimos 2 séculos, sendo a última a família Almeida, que a abandonou repentinamente em 1995, sem explicações. O casarão tinha aquele cheiro característico de lugares esquecidos pelo tempo. Uma mistura de madeira antiga, mofo e algo que não consigo descrever. Algo quase metálico e adocicado. As janelas altas deixavam entrar fachos de luz que dançavam com a poeira suspensa no ar, criando formas quase hipnóticas contra as paredes descascadas. Foi no 3º dia de trabalho que notei algo estranho no assoalho do antigo quarto principal. Uma das tábuas estava ligeiramente mais elevada que as outras. Quando me abaixei para examinar, percebi que estava solta. Não era incomum em casas antigas, pensei, enquanto a removia com cuidado. O que encontrei embaixo mudaria minha vida para sempre. Um álbum de fotografias envolto em um tecido escuro, quase intacto apesar da umidade do local. Era um volume pesado com capa de couro trabalhado e fechos de metal oxidado. Não havia inscrições, nomes ou datas, apenas um símbolo em baixo relevo que não reconheci imediatamente. Sentei-me ali mesmo, no chão empoeirado, e abri o álbum com cuidado. As primeiras páginas continham fotografias em sépia, retratos formais de uma família dos anos 1910, pelo estilo das roupas. Um casal austero com 3 filhas adolescentes posando em frente a uma casa, que não era o casarão, onde eu estava. Nada de extraordinário, até que notei. No canto esquerdo da fotografia, parcialmente escondido por uma cortina, havia um menino. Ele não parecia pertencer à cena. Não posava como os outros, apenas observava. Seu rosto era pálido, seus olhos escuros demais para a fotografia antiga. Vesti minhas luvas de algodão para manusear melhor o material e virei a página. Outra família, outra época, desta vez dos anos 1930, a julgar pelos trajes. Um grupo numeroso em frente a uma árvore de Natal. E lá estava ele novamente. O mesmo menino, com a mesma aparência, agora refletido no espelho da sala observando a cena. Não era possível que fosse a mesma criança, separada por pelo menos 20 anos, sem envelhecer um dia sequer. Virei páginas e mais páginas, meu coração acelerando a cada nova descoberta. Famílias diferentes, cidades diferentes, décadas diferentes. 1945, 1967, 1982. E em todas elas, escondido em algum canto da imagem, estava o mesmo menino. No reflexo de uma janela, parcialmente oculto por uma árvore, desfocado ao fundo, mas indubitavelmente o mesmo. A última fotografia do álbum, colorida e datada de 1995, mostrava a família Almeida, os últimos proprietários do casarão. Eles sorriam tensamente em frente à lareira do cômodo ao lado de onde eu estava agora. E no espelho acima da lareira, quase imperceptível se você não estivesse procurando, estava o reflexo do menino. Na parte de trás dessa última fotografia, diferente de todas as outras, havia uma anotação à mão. Ele nos observa. Ele sempre esteve aqui. Fechei o álbum com as mãos trêmulas. Uma sensação gelada percorria minha espinha, como se alguém tivesse aberto uma janela em pleno inverno. Mas todas as janelas estavam fechadas, e eu tinha certeza absoluta de que estava sozinha naquele casarão.
até aquele momento. Levei o álbum para casa naquela noite. Sei que não deveria. Era parte do acervo, tecnicamente propriedade do Estado. Mas algo me compelia a estudá-lo mais, entender o mistério daquele menino impossível que atravessava gerações sem envelhecer. Em meu apartamento, espalhei as fotos cuidadosamente sobre a mesa da sala. Comecei a pesquisar os nomes que consegui identificar nas imagens. Foi quando descobri o padrão perturbador que conectava todas aquelas famílias. Cada uma delas havia desaparecido completamente semanas após terem suas fotografias tiradas. Sem explicação, sem pistas. Famílias inteiras que simplesmente deixaram de existir, deixando para trás casas intactas, pertences, veículos, como se tivessem evaporado no ar em plena rotina diária, inclusive a família Almeida. O que você faria se, assim como eu, percebesse que havia trazido para dentro de sua casa um objeto conectado ao desaparecimento inexplicável de dezenas de pessoas ao longo de um século? O pior ainda estava por vir. Naquela primeira noite com o álbum em minha casa, não consegui dormir. Cada rangido, cada sombra parecia carregada de significado. Por volta das 3 da manhã, levantei para beber água e encontrei o álbum aberto sobre a mesa da sala. Eu tinha certeza de tê-lo fechado. Aproximei-me cautelosamente. Estava aberto exatamente na foto da família Almeida. Mas havia algo diferente. Demorei alguns segundos para perceber. O reflexo do menino no espelho parecia estar mais próximo da família do que eu me lembrava. Impossível, murmurei para mim mesma. A memória prega peças quando estamos cansados e assustados. Fechei o álbum novamente, desta vez colocando-o dentro de uma gaveta da escrivaninha. No dia seguinte, relutante, levei o álbum comigo de volta ao casarão. Não queria continuar com ele em minha casa, mas também não podia simplesmente devolvê-lo sem investigar mais. Precisava entender se havia alguma conexão física entre o casarão e as famílias das fotografias. Na biblioteca municipal, durante meu horário de almoço, descobri que todas as famílias retratadas haviam visitado ou residido temporariamente no casarão em algum momento antes de desaparecerem. O lugar era o fator comum, não o álbum. De volta ao casarão, decidi fotografar cada cômodo meticulosamente, buscando pistas. Foi quando minha câmera digital começou a apresentar falhas. As imagens saíam distorcidas, com manchas escuras, nos cantos. Em um dos quartos do segundo andar, a câmera simplesmente desligou. Quando consegui ligá-la novamente e verifiquei a última foto capturada, meu sangue gelou. No canto do quarto vazio que eu havia fotografado, havia uma pequena silhueta escura. Aumentei o zoom com dedos trêmulos. Era ele, o menino. Larguei a câmera como se estivesse em brasa. O aparelho caiu no chão com um baque surdo, mas continuei, ouvindo um zumbido eletrônico como interferência em um rádio antigo. O ar do quarto parecia ter ficado repentinamente denso, difícil de respirar. Foi então que notei uma irregularidade na parede do quarto. Uma pequena porta, do tamanho que apenas uma criança poderia atravessar, camuflada pela mesma cor da parede. Em todos meus dias catalogando o casarão, como eu não havia notado aquilo antes? Com o coração martelando contra o peito, aproximei-me e puxei a pequena maçaneta. A portinhola abriu com um rangido agudo, revelando um espaço escuro. Era um quarto minúsculo sem janelas. As paredes estavam cobertas de fotografias. Centenas delas, sobrepostas, algumas tão antigas que estavam quase desintegradas. E em todas, o mesmo padrão. Famílias diferentes e o menino observando de algum ponto da imagem. No centro do cômodo, sobre uma mesa baixa, havia uma câmera fotográfica antiga, um modelo de Foley do início do século XX. Ao lado dela, pequenos frascos de vidro com um líquido escuro que não parecia ser revelador fotográfico comum. Assim como o arquivo dessas almas capturadas buscava por novos integrantes naquele momento, convido você a se inscrever agora no Arquivo Sombrio e ativar o sino. Só assim você não perderá os próximos capítulos dessa jornada, pelas sombras que muitos preferem ignorar.
E me diga nos comentários. Você já verificou o fundo das suas fotos de família em busca de presenças que não deveriam estar lá? Quando voltei para casa naquela noite, trouxe comigo algumas das fotografias encontradas no quarto secreto. Espalhei-as sobre minha mesa junto com o álbum, buscando algum padrão adicional que me ajudasse a entender o mistério. Foi quando percebi algo que havia escapado à minha atenção. Em cada fotografia, o menino parecia estar ligeiramente mais próximo da família retratada, conforme a data avançava. Nas últimas imagens de cada família, antes de seu desaparecimento, ele já não estava escondido. Estava quase integrado ao grupo, como se finalmente tivesse sido aceito ou notado. Peguei meu celular para fotografar essa progressão inquietante. Quando olhei para a tela do aparelho, a imagem me fez soltar um grito sufocado. No reflexo da tela do celular, parcialmente visível atrás de mim, estava uma silhueta escura do tamanho de uma criança. Virei-me bruscamente. Não havia ninguém lá. Naquela noite, tranquei o álbum e as fotografias em uma caixa de metal e as coloquei no alto do armário. Tomei um calmante para conseguir dormir. Mas mesmo assim, meu sono foi povoado por pesadelos de olhos infantis me observando através de frestas em paredes. Acordei sobressaltada às 3h33 da manhã com um barulho vindo da sala. O som inconfundível de páginas sendo viradas lentamente. O que aconteceria se aquela presença, aparentemente presa às fotografias por décadas, finalmente encontrasse uma nova família para sua coleção? A verdade que estava prestes a ser revelada era muito pior do que eu poderia imaginar. Com as pernas bambas e o coração disparado, peguei uma lanterna e caminhei silenciosamente até a sala. A luz da lua entrava pelas frestas da persiana, criando padrões fantasmagóricos no piso. A caixa de metal que eu havia guardado no alto do armário estava agora sobre a mesa de centro, aberta. O álbum jazia ao lado, suas páginas virando lentamente, uma a uma, sem que ninguém as tocasse. Paralisei na entrada da sala, incapaz de avançar ou recuar. As páginas pararam de virar quando chegaram à última fotografia, a da família Almeida. Forcei meus olhos a focarem na imagem e senti o ar fugir dos meus pulmões. O menino não estava mais no reflexo do espelho. Ele estava agora ao lado da família, como um membro esquecido que finalmente encontrou seu lugar na foto. Um cheiro forte de produtos químicos invadiu o apartamento, lembrando o odor de um laboratório fotográfico antigo. Meus olhos ardiam enquanto eu observava, horrorizada, uma mancha escura se espalhando a partir do álbum sobre a mesa, como líquido revelador. Derramado. Foi quando ouvi uma respiração suave. Não minha. Não vinha da sala. Vinha de trás de mim. Você veio me buscar, disse uma voz infantil. Um sussurro seco como folhas mortas. Todos vêm, eventualmente. Não consegui me virar. Meus músculos travaram enquanto sentia uma mão pequena e gelada tocar meu cotovelo. O toque queimava como gelo seco sobre a pele. Preciso de uma família nova, continuou a voz. A outra já foi toda revelada. Finalmente consegui me virar, movida pelo puro terror. Não havia ninguém visível atrás de mim, mas na parede, onde antes não havia nada, agora se projetava uma sombra infantil. Uma sombra sem fonte aparente. Corri para o interruptor e acendi todas as luzes. A sombra permaneceu, como se fosse independente da iluminação. E lentamente, começou a se mover em direção à parede onde estavam penduradas algumas fotografias minhas. Não! Gritei, correndo para impedir o que quer que estivesse prestes a acontecer. Mas era tarde demais. A sombra tocou uma fotografia recente onde eu aparecia com minha irmã e sobrinhos em um almoço de domingo. O vidro do porta-retrato trincou no exato momento do contato. Quando olhei novamente para a imagem, senti meu mundo desmoronar. Lá estava ele, o menino, de pé ao fundo da minha própria fotografia familiar, parcialmente oculto por uma cortina, que eu tinha certeza absoluta que não estava lá quando a foto foi tirada. Foi quando compreendi o verdadeiro horror. O menino não estava simplesmente nas fotografias. Ele viajava através delas. Usava-as como portais entre realidades, entre famílias. As fotografias não documentavam sua presença. Elas a criavam.
Com as mãos trêmulas, peguei meu celular para ligar para minha irmã. Precisava alertá-la. O telefone tocou, tocou, tocou. Ninguém atendeu. Tentei novamente. Nada. Quando estava prestes a tentar uma terceira vez, recebi uma notificação. Era uma atualização de status da minha irmã nas redes sociais. Uma nova foto publicada há poucos minutos, às 3h52 da manhã. Por que ela estaria postando fotos àquela hora? Abri a imagem com dedos trêmulos. Era uma foto da casa dela, da sala de estar vazia. Na legenda apenas, tem alguém em casa, e no reflexo da televisão desligada ao fundo da imagem, o contorno inconfundível de uma criança. O som me fez saltar. Alguém batia à minha porta, 3 batidas lentas, compassadas. Olhei pelo olho mágico, o corredor estava vazio. As batidas vieram novamente, mais fortes, de dentro do apartamento, da porta do meu quarto. Eu sabia então que não havia escapatória. Ao tocar o álbum, ao trazê-lo comigo, eu havia aberto um portal. Não apenas para mim, mas para toda a minha família. Caminhei lentamente até meu quarto. A porta estava entreaberta agora, embora eu tivesse certeza de tê-la deixado fechada. De dentro, vinha uma luz, azulada como o brilho de um flash fotográfico que se recusa a dissipar. Por favor, sussurrei para o vazio. O que você quer? A resposta veio em forma de um clique mecânico. O som inconfundível de um obturador de câmera antiga. Quando empurrei a porta, encontrei meu quarto transformado. As paredes estavam cobertas de fotografias, antigas e novas, conhecidas e desconhecidas. No centro, sobre minha cama, estava a câmera antiga que eu havia visto no casarão. E ao lado dela, um frasco com líquido escuro e uma única fotografia recém-revelada. Aproximei-me tremendo. Era uma foto do meu apartamento, daquele exato momento de um ângulo impossível, como se alguém estivesse fotografando da perspectiva do teto. E lá estava eu, olhando para a cama. E atrás de mim, com uma mão em meu ombro e um sorriso pela primeira vez visível, estava o menino. Senti o toque em meu ombro naquele exato instante. Agora você é minha família, disse a voz infantil ao meu ouvido. E vamos tirar muitas fotos juntos. A última coisa que registrei foi um flash cegante. E então, escuridão. 3 dias depois, a polícia entrou em meu apartamento após chamados dos vizinhos relatando um odor estranho. Encontraram o lugar vazio, sem sinais de luta. Sobre a mesa da sala, apenas um álbum de fotografias antigo, aberto na última página. Uma nova fotografia havia sido adicionada. Nela, eu aparecia sorrindo tensamente, junto com minha irmã e seus filhos, todos com olhares vazios. E ao nosso lado, segurando minha mão, o menino sorria pela primeira vez. A investigação sobre meu desaparecimento e o de minha família continua aberta até hoje. O álbum foi arquivado como evidência. Dizem que o policial responsável pelo caso levou para casa cópias das fotografias para estudá-las melhor. Uma semana depois, ele também desapareceu. O casarão foi finalmente inaugurado como museu na semana passada. Entre os itens em exibição, embora não listado no catálogo oficial, visitantes relatam ver um álbum de fotografias de capa escura em uma das vitrines. Funcionários juram que tal item não faz parte da exposição. Ainda mais perturbador são os relatos de uma criança que não aparece nos registros de visitantes, mas que foi vista em várias fotografias tiradas por turistas. Sempre observando, sempre coletando, sempre buscando uma nova família. Se esta história despertou seus próprios medos internos, deixe seu like como reconhecimento das sombras que agora compartilhamos. Compartilhe com aqueles que, assim como você, precisam saber que algumas histórias do Arquivo Sombrio não são apenas histórias. E verifique suas fotografias antigas esta noite. Aquela sombra no canto pode ser apenas o início de um pesadelo, que já começou. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem de voltar.